Graça e paz, amados irmãos, nesse culto de Santa Ceia, Santa Ceia do Senhor, no qual deu no dia certo, da Páscoa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, todas as coisas são milimetricamente orquestradas por Ele, para que tudo possa ocorrer conforme a sua vontade. Amém? Então nós temos hoje a Santa Ceia do Senhor, e a palavra de Deus, ela não poderia fugir desse tema esta noite. Amém? Quero agradecer a Deus pelo corpo de obreiro da Imune, por todos os irmãos que têm ajudado esta obra, todos aqueles que têm sido fiéis a esta obra. Mesmo nós estamos cultuando online, mas não tem esse descuidado do seu dízimo, da sua oferta, do seu dízimo principalmente. Quero agradecer a todos que estão contribuindo, e quero dizer também que nós temos também pessoas que nós levamos para o centro de recuperação, e nós temos que ajudar também esses jovens que estão se recuperando. Então por isso que nós pedimos, a conta de luz não para, a conta de água também não para, tudo continua, e nós temos que honrar com os nossos compromissos. Todo mundo pode ficar devendo, menos a igreja do Senhor, porque se ficar devendo, o inimigo entra e faz uma devassa em nossas finanças, em nossas vidas. Então eu agradeço a Deus, a todos que são mantenedores dessa obra, que têm ajudado esta obra, e creio que você também, que é simpatizante, que possa ajudar, fique à vontade, assim como o pastor Fábio falou, entre em contato conosco através da live, nós estaremos aí com vocês. Amém? Mas esta noite, amados, eu quero trazer para vocês a memória, o que é o significado realmente da Santa Ceia do Senhor. Quando tudo aconteceu, o Senhor estava festejando a Páscoa ali em Jerusalém, e ali ele estava com os seus discípulos. Amém? E foi na época onde ele foi recolhido, naquele momento, à prisão, e aonde sofreu toda aquela tortura, foi justamente na época da Páscoa. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22, versículo 7 em diante, que nos diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é os aposentos, o qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliados, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? Até aí, amados, nesse momento, curvem suas cabeças, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por ali, Senhor, naquela cruz do Calvário, Senhor,
Tu ter pago esse preço tão alto, Senhor, por minha vida e pela vida dos meus irmãos, Senhor, para poder nos alcançar, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito perante a Tua igreja, Pai, perante esse povo, Senhor, que como a Tua palavra diz, Senhor, Tu não veio para os sãos, Senhor, e sim aos pecadores, Pai, e nós somos, Pai, essas pessoas que precisamos, Pai, do Teu auxílio nesse momento, Senhor. Nós estamos, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Temos uma pandemia, Senhor, se alastrando por todos os lugares do mundo, Senhor, mas creio que Tu já está com a providência, Pai, em relação a tudo isso, Senhor. E Tu tem colocado, Senhor, aos nossos arredor, Senhor, ao nosso derredor, anjos, Senhor, com as suas bainhas desmaiadas, Senhor, e tem protegido, Pai, a Tua igreja, tem protegido os Teus servos, Pai, de todos os males, ó Pai. Guarda-os, continua guardando, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. E que esta noite, Pai, seja uma noite de reflexão, seja uma noite que possamos refletir, Pai, em nossas vidas, o que é que nós temos feito, em o nome de Jesus. Que essa quarentena, que esse tempo que nós temos passado com os nossos familiares, nós possamos rever os nossos valores, Senhor. Qual os nossos valores e quais as nossas prioridades, Pai. Em um nome de Jesus, é o que eu peço e louvo a Ti nesta noite, tudo para a honra e glória do Teu nome, amém. Glória a Deus, amém, amados, obrigado. Vamos para a nossa ministração da palavra nessa noite, né? Celebramos a ceia do Senhor todos os meses, amado, mas não podemos nos acomodar a isso e deixar que neste momento passe como uma atividade comum, né? É preciso refletir e entender o significado da Santa Ceia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Deus, a gente tem às vezes, muitas vezes, feito do nosso jeito, feito na nossa vontade. Muitas vezes nós temos ceiado, não temos perdoado os nossos irmãos. Muitas vezes nós temos ceiado, mas nós não temos parado com nossas práticas, né? E o Senhor não agrada, como a mentira, a prostituição. E tudo isso, amados, vai ser considerado no dia do juízo. Sobre isso eu não preciso nem pregar, porque você é consciente. Porque o batismo ali que João fez, João Batista, foi o batismo do arrependimento. Na hora que você desce aquelas águas batismais e volta, você ali está consciente de que nova criatura você é na presença de Deus. Você está consciente que o velho homem ficou para trás, que ali começa a nascer um novo homem. Preste atenção quando você é batizado, que o seu semblante muda. A sua fisionomia do peso do pecado já começa a melhorar. Mas muitas vezes os nossos irmãos esquecem disso e caem em praticar a velha prática. E quando dá por si, já estão até separados do corpo, né? De Cristo. E Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E acabamos nos separando daquilo que é mais precioso para nossas vidas, que é a salvação de nossas vidas. Quando nós não vigiamos e começamos a praticar as velhas práticas novamente, a mentira, a prostituição, né? E muitas outras coisas que, se eu for citar aqui, são várias, você começa a dizer: Senhor, tudo o que tu passaste na cruz do Calvário não foi suficiente para mim. Você começa a negar Cristo novamente. Isso é muito triste para o Senhor e para as coisas de Deus. Mas eu quero chamar você à mente como nós devemos participar da ceia do Senhor. Vamos aprender sobre como Jesus ensinou a participar da ceia. E eu aqui vou colocar 7 itens para você nesta noite. 7 itens.
E o primeiro é a preparação. Jesus nos ordena a preparar a ceia. No versículo 8 e 9 de Lucas 22, 8 e 9, ele nos ensina como devemos preparar a Santa Ceia. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Eu quero trazer à tua mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus já sabia que ali teria um homem, porque ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Ali já teria uma casa preparada, ali já teria uma mesa preparada para você, e bem preparada com amor e carinho. Hoje nós temos o quê? A igreja do Senhor. O corpo somos nós, a igreja somos nós, e a cabeça é Cristo. E a igreja prepara com maior carinho a Santa Ceia, para que você venha ceiar, para que você venha receber. Hoje nós estamos nessa situação de pandemia, mas mesmo assim, nós fizemos todo o esforço. Você que tem um vinho na sua casa, um suco de uva, né? Amém? Você que tem um pedaço de pão, daqui a pouco nós vamos estar consagrando, e você vai poder ceiar também conosco, aí na live, ao vivo, nesta noite. Então, o primeiro que nós devemos fazer é preparar, a preparação. Jesus mandou, amados, os seus discípulos prepararem a ceia. Isso mostra que a ceia deve ser preparada e de acordo com a vontade de Deus. Como os discípulos de Jesus, o Senhor nos ordena preparar a Santa Ceia como igreja, né? E principalmente a nossa vida espiritual. Eu te pergunto, como está a tua vida espiritual nessa noite? O que você tem feito? O que você tem feito? Como está a tua vida espiritual? Falar mal do teu irmão também é pecado. Isso também esculhamba com a tua vida espiritual. Não é só a prostituição, não é só a fornicação, não é só isso não. Falar das pessoas também é um grande pecado. Amém? E Jesus fala em 1 Coríntios 11, 27, nos diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 27. Por isso, amados, é indispensável refletir sobre a própria vida. Nós temos que refletir sobre a nossa própria vida. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos muito para a vida do irmão. Olha, o irmão não está bem não, está todo errado. É errado também. Deixa o irmão, o mal, se contaminar com o seu próprio mal. Se o irmão não está bem, ele vai ser réu naquele grande dia. Amém? Essa é que é a verdade. Temos que cuidar da nossa salvação. Temos que olhar para a nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios 11, 28, nos diz assim, do 28 ao 31. Estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, é pedir perdão pelos pecados antes de cear. Em 1 João 1,9. Antes da Santa Ceia, devemos nos preparar em oração, jejum e manter a comunhão com os irmãos. Quantos têm jejuado? Nós estamos aqui numa campanha forte de 40 dias. Estamos no 21º dia da nossa comunhão com Deus. Se você não jejuou pela manhã, que jejuasse até depois do culto hoje, né? Isso é o correto, como eu estou fazendo. Eu almocei, depois do almoço, abri o meu jejum, até depois
da palavra de Deus. Porque nós temos que estar com o nosso corpo um pouco fraco para que o nosso espírito possa crescer. Amém? Então nós temos que fazer isso, em nome de Jesus. Antes da Santa Ceia, devemos nos preparar em oração, jejum e manter a comunhão com os irmãos. Também os oficiais da igreja, devem preparar os elementos com dedicação e respeito, sempre orando pela igreja, Você tem que se preparar para a ceia do Senhor. Muita gente às vezes acha que é só pegar o pão, cortar o pão. Não, na hora que você está cortando o pão da Santa Ceia, você está orando. Senhor, olha por nosso povo, olha pelos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, em relação a esse corona. O cara cortando ali o pão, colocando o vinho, e temos que estar em oração, em o nome de Jesus, amém? Então esse é um dos principais fatos que nós devemos fazer, uma das principais causas que nós devemos colocar em nossos corações. Mas o segundo item é o conhecimento. É o conhecimento. Deus sabe todas as coisas, amado. Deus sabe todas as coisas. No versículo 10 ao 12, ele vai nos dizer assim: então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes a gente imagina: eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Só que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém engana a Deus. Deus sabia que aquele homem está ali naquele local, naquela hora, sem precisar falar com ele, porque ele já era um simpatizante já de Deus e das coisas de Deus e da palavra de Deus. Quantos milhares de simpatizantes tem a igreja do Senhor? Quantas pessoas tem que amam a obra de Deus, mas infelizmente às vezes não tem força para estar ali irmanados uns com os outros, tem uma dificuldade. Amém? E Deus sabe de coisas, todas as coisas, Glória a Deus. Então deveriam procurar o dono da casa e pedir para celebrar a ceia ali. O homem mostraria o lugar adequado, mas os discípulos deveriam preparar tudo. Jesus conhecia cada um e sabia que Judas seria o quê? O traidor. E mesmo assim partilhou a ceia com ele, com um ato de compaixão por sua vida. Em Lucas 22, do 21 ao 23. Mesmo sabendo que aquele homem ia trair, mesmo sabendo que ele ia entregar ali para os oficiais, mesmo assim, Jesus não abriu mão. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus não abre mão, mesmo sabendo que nós somos errados, pecadores, mas Ele não abre mão de mim nem de você. Mesmo sabendo que nós às vezes somos fracos, temos situações pecaminosas, mas eles não abrem mão de nenhum de nós. Mesmo sabendo que nós às vezes aceitamos Jesus, mas nós caímos lá na frente. Ele não vai desistir de você. Ele não desiste de você. E sabe que você vai retornar aos caminhos novamente. Você que por algum motivo perdeu a direção, perdeu o caminho que você estava seguindo, que
que você retorne ao caminho, que Ele ainda está te esperando. Ele ainda está com os braços abertos. Da forma que Ele morreu ali naquela cruz do Calvário, Ele ainda continua com os braços abertos para mim e para você. Você que desistiu do caminho por causa de uma palavra, por causa de conversa, por causa de alguma coisa, eu não vou citar aqui, porque seria várias, mas retorne aos caminhos do Senhor. Ele continua de braços abertos e te esperando nesse momento. Amém? Enquanto você não fecha os olhos, a esperança ainda continua para a salvação da sua vida, em o nome de Jesus. Como este fato, aprendemos que Jesus usa pessoas trabalhadoras, amados. Um homem com um cântaro de água, tu já imaginou? Ele estava vagabundando? Não, era um homem trabalhador. Ele estava ali carregando a sua água. Amém? No versículo 10, tudo deve ser feito com obediência, O mestre manda perguntar-te. O mestre manda perguntar-te. Com obediência. Deus merece o melhor. Um espaçoso cenáculo mobiliado, no versículo 12. Às vezes a gente faz uma festa linda, maravilhosa, para os amigos. Quando é para Deus, a gente quer dar aquelas migalhas, o que sobra. O resto do meu dinheiro, não, esse aqui eu não vou precisar mesmo. Amados, dá o teu melhor para Deus. Faz o teu melhor para Deus. Deus não suporta pessoas que, Ele fala na palavra de Deus, que são avarentas. Faz uma festa linda para o público, para mostrar que tem o poder, que tem o dinheiro, mas quando é para fazer alguma coisa, comprar uma cesta básica, é aquela dureza. O dinheiro parece que tem um escorpião no bolso que não consegue entrar de jeito nenhum. Tu não consegue fazer um bem para o teu irmão, como tu vai querer o bem do Senhor para a tua vida? Amém? E é nesse momento que a gente vê essa dureza, é nesse momento que a gente vê essa dor, que todos estão passando. Está aí. Quantas pessoas tinham milionárias, ricas, que hoje estão morrendo, que hoje estão perdendo a sua vida? Quantas pessoas trilionárias, pessoas na Itália, velhos já de 70, 80 anos, que construíram um império para suas vidas, e hoje está deixando as famílias todas sem, às vezes morre até o filho também, que tem 70, lá vai e morre também, que ali espirrou perto, e contaminou. E para onde vai o teu dinheiro? Faz como a história de Alexandre o Grande. O homem ganhou todo o império da Pérsia onde ele passou, mas quando morreu, mandou colocar as mãos do lado de fora, porque não levou nadinha. Não vamos levar nada. E hoje o caixão está sendo fechado. A pessoa não tem nem o direito da família cortejar ele ali naquele último minuto. Não, está tudo fechado. Amados, pense bem na sua vida. Hoje o Senhor está trazendo à tua memória que vale a pena andar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Ao participarmos da ceia do Senhor, amado, devemos entender que Jesus sabe de todas as coisas, conhece nossas fraquezas, dificuldades. Precisamos nos dedicar trabalhando para a obra de Deus, fazer tudo com respeito e obediência, visando o melhor para o reino de Deus. Você tem feito o melhor para Jesus? Trabalhe, obedeça e faça o melhor para o Senhor. Amém? Temos que procurar. Não vá dar migalhas, que Ele não precisa de migalhas. Ele precisa do melhor, em o nome de Jesus. Terceiro item para você nesta noite:
a obediência. Quando obedecemos, tudo dá certo. Eu tenho pessoas aqui na igreja que sabem disso. Tudo dá certo quando obedecemos. Agora, não vá obedecer pela metade, não. Obedeça com a sua vida espiritual, colocando ela no altar, né? Amém? E com a sua vida profissional. Porque uma coisa depende da outra. Não adianta tu querer suprir as necessidades com obras, que ela não vai resolver a tua salvação. Porque a fé sem obras é morta, mas a obra sem fé também é morta. Ela anda uma com a outra sempre. Ela vai andar de mão dada uma com a outra. Não adianta acharmos, como muitos acham, que só entregar alimento aí, Deus vai estar salvando a sua vida. Amém, quem pensa assim. Mas nós temos que ter um alinhamento com o Senhor. Nós temos que aceitar Jesus como nosso único exclusivo Salvador das nossas vidas. Como diz lá em João 16,15, não é vós que me escolhestes, é Ele que nos escolhe. Então, Jesus é que nos escolhe para irmos e darmos fruto, mas frutos que permaneçam, né? Amém? Para que tudo aquilo que pedirdes em o nome do Senhor, Ele vos faça. Amém? A obediência é um dos caminhos para a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? No versículo 13, que nos diz assim: e indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Amém? Os discípulos fizeram tudo como Jesus ordenou, por isso deu tudo certo. Entraram na cidade, viram um homem andando com um cântaro de água, seguiram e bateram na porta onde entrou, pedindo ao dono da casa autorização para cear ali. E este lhes mostrou um cenáculo espaçoso e mobiliado. Para que sejamos bem-sucedidos, é preciso obedecer a Jesus. Muitas coisas dão errado na igreja porque não obedecemos ao que Jesus manda. Amém? O que Jesus quer que façamos hoje como igreja é amar nosso próximo e pregar o Evangelho. O que Ele quer é que nós amamos uns aos outros e preguemos o Evangelho, as boas novas, em o nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas dizem que se Deus abençoar, farei isto ou aquilo, mas na verdade, de Jesus mandou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Seu reino e a sua justiça. E depois o quê? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino. Será que tu tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? Se tu buscar, eu tenho certeza que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai ter esse negócio, não, se Deus quiser, não. Ele quer e Ele está na obra. Amém? Contudo, muitos buscam em primeiro lugar as demais coisas, depois é que querem Deus acrescente o seu reino. Tem algo dando errado em sua vida ou na igreja. Amém? Obedeça a Jesus e tudo dará certo. Obedeça. Esses homens, para serem bem, para terem êxito naquilo que Jesus mandou ele fazer, eles fizeram conforme Jesus mandou. Muitas vezes nós queremos dar o jeitinho, né? Não, vamos por aqui que é mais fácil. Não, não existe. Se Jesus ordenou algo, vá fazer algo. Se não, vai dar uma dor de cabeça em você, uma febre, né? Muitas vezes, e você não faz o que Jesus manda, o homem de Deus vai ter que sofrer. Sofre as consequências. Porque Jesus continua falando com seus servos, seus filhos,
em o nome de Jesus. Quantas e quantas vezes Jesus usou dos seus profetas antes que acontecesse essa pandemia? Só que, como fala lá em Isaías 53, quem deu, ouvidos à nossa pregação, Senhor? É muito raro, amados, é muito difícil. O ser humano, parece que é aquela coisa aí, primeiro tem que ver para crer. Em 2017 já tinha profecia em relação disso que ia acontecer. 2018 também, um homem, não vou citar o nome, não vou logo citar Cisino, antes de morrer, falou sobre essa situação, e contou em detalhes. E outros profetas que Deus usou. Nós, em nossas ministrações, quantas vezes nós temos falado? Gente, preste atenção, gente, se prepara. Mas muitas vezes a pessoa está até desligada no celular ou alguma coisa, dando comichão nos ouvidos e não ouve a pregação. O pastor está aqui se esgoelando, se matando aqui em cima do altar aqui, para passar uma mensagem, e a pessoa, isso lá vai acontecer. Então, é um povo descrente, que se diz crente, mas na verdade são descrentes. Porque quando a gente crê realmente, a gente abre os nossos ouvidos e respeita as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. O quarto item para essa noite é a presença. Jesus deseja estar conosco. Amém? Ao iniciar a ceia, o Senhor Jesus disse que estava ansioso para estar junto com seus discípulos antes de sua morte. O desejo de Jesus era estar com seus discípulos ceando como sinal de comunhão. A Santa Ceia, amados, é um momento em que Jesus se faz presente, não em corpo nem materializado no pão, como erradamente afirma o catolicismo, mas em espírito. O Senhor está em espírito perante a sua igreja. A ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus, ou seja, deve ser um momento cristocêntrico, onde Jesus seja o maioral e o principal em tudo. Ele é o número 1. Ele é a presença indispensável na Santa Ceia. Outra coisa importante é que Jesus quis celebrar antes do meu sofrimento, ensinando que a Santa Ceia é um momento de preparação para vencer as lutas. Como um alimento espiritual que nos fortalece na ceia, devemos invocar a presença de Jesus através de quem? Do Espírito Santo da verdade. Buscar forças para as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Quem de nós não tem dificuldade no dia a dia? Nós temos que buscar força em quem? É no nosso vizinho da direita, no nosso vizinho da esquerda, no nosso vizinho da frente, de trás? Não! Dobra o teu joelho, abre a tua boca e ora ao Senhor. O Espírito Santo está ali para ouvir a tua oração. O Espírito Santo da verdade está ali para ouvir o teu clamor, mas sem hipocrisia. Orar não é palavras repetidas, aí seria reza, amém? São coisas repetidas. Orar é tu conversar com Deus, é tu ter um diálogo com Deus. Fala o que tu sente para Deus, fala o que é que está te afligindo, conta as tuas dificuldades. Senhor, o meu eu é muito forte, eu não consigo, tem coisas que eu não consigo me controlar, eu quero partir para cima. Pede para Deus tirar aquilo da tua vida, desmontar esse demônio, amém? Que Deus vai consertar. O nosso eu é uma coisa que tem que ser preparada pelo Espírito Santo, para mim e para a sua vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Na ceia devemos invocar a presença de Jesus através do Espírito. Eu estou repetindo para você novamente. E buscar forças para dificuldades que enfrentamos no dia a dia.
Você tem desejado cear com Jesus? Jesus quer estar com você e te fortalecer para a vitória. Amém? Jesus quer cear contigo, Jesus quer estar contigo e te preparar para a vitória. O quinto item, amados, nesta noite é o significado. A ceia é um momento profético, no versículo 16 e 18, que nos diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Versículo 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? 2 vezes Jesus avisou que aquela seria seu último momento com seus discípulos, e que nunca mais, beberia daquele cálice até que se cumpra ou venha o reino de Deus. Jesus ensinou que a Santa Ceia tem um caráter profético, anunciando a morte sacrificial de Jesus, sua volta e o estabelecimento do reino de Deus. Toda vez que ceamos, devemos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar os pecados e também que Ele voltará. Como diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A primeira coisa que faremos ao chegar aos céus será ceiar junto com Jesus, para suprir a sua palavra, que beberei do cálice novamente conosco em seu reino. Apocalipse 19, 9. Amém? E em Apocalipse 3:20 nos diz que aquele que ouvir a sua voz, que abrir a porta, e que ouvir a sua voz, ele ceará com ele e ele contigo. Olha a importância da ceia, que não é só aqui. Esse ato aqui é profético, mas a principal ceia, tu tem que estar te preparando para o alto, para o Senhor, para ceiar com Ele naquele grande dia. Essa é que vai ser a ceia importante. Mas para chegar a esse ponto, tu tem que estar em comunhão com o Senhor. Tu tem que estar em comunhão com teus irmãos. Não é só com o Senhor Jesus, não, é com teus irmãos também na igreja. Todos em comunhão, porque é um ato de comunhão em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como parte do corpo de Cristo, devemos pregar que Jesus morreu por nossos pecados e voltará para nos buscar. A Santa Ceia deve ser o anunciar entre 2 momentos ordenados por Jesus: sua morte e seu retorno triunfal. Na ceia você medita no sacrifício e na volta de Jesus. Reafirme, amados, seu compromisso com Deus. Toda vez que cear, você está, amém? Você está reativando o seu compromisso com Deus. É um ato profético, é um ato muito forte em nossas vidas. O 6º item para os nossos corações nesta noite é o propósito. Santa Ceia é comunhão, amém? Jesus quis passar seus últimos momentos com seus discípulos. Seria um tempo para concluir seu ministério e marcar definitivamente a vida daqueles homens. Sentaram-se juntos e comeram do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice. A Santa Ceia, amados, é um momento de gratidão, havendo dado graças. É um momento de comunhão, repartir entre vós. Quando nós repartimos entre vós, nós estamos dando uma demonstração ao Senhor de quê? De comunhão um com os outros. Amém?
comunhão. Nós temos que estar, a um lado, gratidão por tudo que Ele fez pelas nossas vidas, e o outro, comunhão com um irmão e o outro, em o nome de Jesus. Amém? Quando ceamos, devemos ter o coração grato a Deus pela salvação em Cristo, também de compartilhar que Deus nos tem dado entre os irmãos. Cada um deve sentir-se parte do corpo de Cristo e estar unido, porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10:16. A ceia não é um ritual qualquer, mas um símbolo de comunhão e amor entre os irmãos. Você está em comunhão? É uma pergunta nesta noite. Seja grato e reconcilie-se com seus irmãos nessa noite. Se você tem algo contra o teu irmão nesta noite, peça perdão. Se estão todos reunidos em casa, peça perdão, não custa nada. Vai ser um ato de fé entre você e seu irmão nesta noite. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos nesse momento entrar em uma intimidade. E o último item vai ser ministrando a Santa Ceia do Senhor. Se prepare, nesse momento nós vamos estar consagrando os pães e o vinho nesse momento, em o nome de Jesus.